como estão vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre 3 outros gêneros de micro-organismos causadores de doenças transmitidas por alimentos. São eles Campylobacter, Yersinia e Vibrio, sendo que a gente pode considerar os víbrios como os causadores de toxinfecções alimentares, enquanto Campylobacter e Yersinia seriam causadores de infecções. No que se refere a Campylobacter, o agente etiológico, os mais comuns são Campylobacter jejuni, o coli e o lari, todos da família aí, obviamente, Campylobacteriaceae. São bacilos curvos, espiralados, gram-negativos, móveis por um único flagelo polar, Inclusive esse movimento deles, que eles chamam de saca-rolha, é dada por essa característica, microaerófilo. E aí vamos observar o que a gente sempre fala nas outras vezes, a questão da temperatura de crescimento e o pH, que estão relacionados, aí à característica da sua patogenia, quer dizer, a facilidade que eles teriam para se desenvolver nos alimentos e, obviamente, no nosso organismo. Então, essa temperatura entre 30 e 47 graus e um pH ótimo aí de crescimento entre 6,5 e 7,5, conhecendo a facilidade de ser aí, patogênico por conta dessas características de condição para a sua multiplicação. E se trata de um micro-organismo que, em realidade, ele não é encontrado ambientalmente, então, sim, no intestino, de mamíferos, de aves, de várias espécies de mamíferos e aves, cães, gatos, pássaros selvagens, primatas, roedores, também às vezes encontrado em água fresca e água do mar, então por isso sendo aí filtrados pelos moluscos bivalves, mas geralmente são o que? A água em que esses animais que a gente citou vão ter suas fezes aí contaminando esse ambiente. Então, dessa forma, acaba contaminando as águas e por isso podendo chegar até os moluscos. Portanto, os alimentos que vão estar relacionados, como a gente pode se contaminar, seria o que? O leite cru, a carne de bovinos e aves, a água, quando contaminada pelas fezes de animais, e a principal fonte aí de contaminação, para o ser humano é justamente as carcaças de aves, que são criadas e abatidas, Sabe aquele coraçãozinho de frango que você adora, consumir mal passado, pode ser uma das causas aí de você desenvolver campilobacterioses. E uma coisa muito importante em relação à campilobacteriose é que os indivíduos podem desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, que é uma reação autoimune exagerada, pode ser causada aí, quando a pessoa se infecta com outras bactérias, não só Campylobacter ou vírus, e aí pode ocorrer uma paralisação ascendente. Felizmente tem tratamento com imunoglobulinas e plasmaforese, mas se não tratado, o indivíduo pode vir a óbito por conta dessa síndrome. Então, quer dizer, além do indivíduo normalmente já ter sofrendo aqueles sintomas gastrointestinais costumeiros para esse tipo de infecção bacteriana, pode também acabar sofrendo com a síndrome de Guillain-Barré. Então, outro micro-organismo que eu citei, que causa infecção também, são as Yersinias, aí destacando-se a Yersinia enterocolítica, da família Enterobacteriaceae, como uma das principais Yersinias aí causadoras de doenças transmitidas por alimentos, sendo então um bastonete gram-negativo. Ele só se torna móvel, em temperaturas abaixo de 30 graus, tem uma ampla faixa, de condições para se multiplicar de temperatura entre -2, então, podendo aí serem psicotróficos em algumas situações, podendo chegar até 45 e a sua temperatura ótima entre 22 e 29 graus. Então, todos aqueles cuidados que a gente fala em relação ao condicionamento dos alimentos em temperatura
abaixo de 10 graus para poder, né, evitar a multiplicação de micro-organismos, ou quando fizer a cocção, sempre manter acima de 60 graus, está relacionado a tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Por isso que eu estou fazendo questão de mostrar as condições de temperatura, de multiplicação desses micro-organismos para reforçar, né, dentre outras questões de higiene, mas também um acondicionamento adequado, né, de temperatura dos alimentos. A Yersinia pode ser encontrada tanto em ambiente terrestre quanto de água doce e dessa forma já foi isolada em várias espécies de animais silvestres domésticas, né? Sejam de mamíferos, aves, peixes e até mesmo podendo ser encontradas em ostras. Em relação aos víbrios, né, uma das espécies principais aí, né, víbrio paremolíticos, e aí são as suas toxinas liberadas, né, no nosso organismo que vão provocar a doença, por isso, né, que o Ministério da Saúde se refere a esse micro-organismo como causador de toxinfecção, né, a família Vibronaceae, né, são bastonetes gram-negativos que possuem flagelos móveis, né, e pode ser encontrado aí tanto em água quanto alimentos e animais de origem marinha. É um micro-organismo que ele não sobrevive em ausência, né, de cloreto de sódio, então ele necessita de sal para a sua sobrevivência e por isso essa necessidade, né, é o local onde ele se desenvolve, né, o ambiente marinho e obviamente os alimentos que são derivados desses ambientes. Sua temperatura mínima de crescimento é 10 graus, máxima 44, tendo uma temperatura ótima de crescimento entre 30 a 35 graus. E o seu pH, como condição para seu desenvolvimento, é entre 4,8 e 11, dependendo da temperatura e da salinidade do meio no qual ele está. Então, é sempre isso que a gente se referiu, os fatores, né, que interferem, né, na multiplicação dos micro-organismos, eles têm a relação entre si. Então, quando a temperatura é muito drástica, mas se você tem um pH que favorece, condições nutricionais e etc., então o micro-organismo vai conseguir se desenvolver naquele alimento. E como eu tinha dito para vocês, uma coisa que, né, torna está relacionado ao fator de virulência, vamos dizer assim, desse micro-organismo, é justamente a produção dessa hemolisina, né, que é detectada aí pela reação de Kanagawa. Então, aqueles que são Kanagawa positivos, né, são aqueles que são efetivamente patogênicos, né, porque existem cepas que não reagem, né, não tem a reação de Kanagawa, né, nesse H sangue específico para realizar esse processo. Então, essa hemolisina é o que é o fator, né, de virulência, né, que consegue aí invadir os tecidos e por isso que o víbrio paremolítico pode ser aí considerado como um causador de toxinfecção. Dessa forma, os alimentos então que estarão incriminados, né, nessas doenças transmitidas por esses micro-organismos seriam os peixes, outros produtos de origem marinha, moluscos, crustáceos, ou até mesmo, né, alimentos que foram contaminados por contaminação cruzada. Então, de repente, alguém manipulou um pescado ali naquela tábua e de repente manipulou um outro alimento e mesmo que não seja um alimento de origem marinha, se contaminando, né, esse alimento sendo contaminado por esse cruzamento aí, né, durante a manipulação. Então, realmente é bastante importante observar esse outro aspecto durante o processamento dos alimentos, né? Os outros víbrios, né, que são conhecidos aí, temos, né, o víbrio cólera e o vulníficos, sendo que o víbrio cólera, né, causa é chamada cólera humana, já foi responsável por diversas pandemias, a última aí, se eu não me engano, na década de 90, né, aqui em países vizinhos nossos, como o Chile, o Peru, né, está relacionada a essa água contaminada por fezes humanas, né, e tudo que teve contato com essa água, né, que foi contaminada por fezes também, ou diretamente, não, um manipulador, aí contaminando os alimentos, ou na residência mesmo, né, uma pessoa que está contaminada, né, e aí causando a contaminação dos alimentos aí para outras pessoas, né, então é uma forma. O víbrio vulníficos, ele pode causar tanto
sepse ou infecções, né, por contato, aí alguém que tem um ferimento e entra em águas marinhas pode desenvolver essa doença, ou mesmo com a toxifecção causada aí pela ingestão de frutos do mar. Bom, hoje a gente falou rapidamente desses 3 micro-organismos, todos eles causadores, né, ou de infecções ou de toxinfecções alimentares, que geralmente acarretam esses sintomas, né, no sistema gastrointestinal. Então, pode ser geralmente as chamadas enterites, né, podendo ter febre ou não, esses sintomas gerais, ou como vocês viram no caso das Campylobacter, né, podendo causar essa síndrome de Guillain-Barré. Então, quando a gente for falar principalmente lá de intoxicações, a gente vai ver outros sintomas que são um pouco diferentes do que esse que acontece no trato gastrointestinal. Então, sempre nos preocupando com essa questão da higiene durante o processamento e qualidade da matéria-prima e tudo mais que estão relacionados às boas práticas de fabricação. Né? Agradeço por estar conosco até agora e aguardo vocês na próxima semana. Até mais!